O que aconteceu com os filhos dos comandantes dos campos nazistas executados após a Segunda Guerra Mundial? O caso mais chocante é o de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Capturado pelas autoridades britânicas após meses escondido, ele foi julgado por crimes contra a humanidade na Polônia. Em 16 de abril de 1947, ele foi executado por enforcamento bem em frente ao antigo crematório de Auschwitz-Birkenau, o epicentro do horror que ele supervisionou. Durante o julgamento, sua esposa e 5 filhos viveram sob identidades falsas. Na época de sua execução, seus filhos estavam escondidos na Alemanha, sem saber ao certo se o pai ainda estava vivo ou havia morrido. Um dos filhos mais famosos é Hans-Jürgen Höss, que durante anos negou saber o que estava acontecendo no campo, embora sua casa estivesse a poucos metros dos crematórios. Outro filho, Klaus Höss, manteve-se afastado da vida pública. A filha mais velha, Inge Brigitte, também vivia discretamente, evitando entrevistas ou aparições públicas. Décadas depois, seu neto Rainer Höss, ele se tornaria uma voz pública contra o nazismo, tentando romper com o legado de sangue que seu sobrenome carregava. Rudolf Höss, o homem que se tornou sinônimo do Holocausto. Höss nasceu em 1901 e seu pai, um homem rigoroso e religioso, queria que Rudolf se tornasse padre. O próprio Rudolf afirma em suas memórias que o episódio que mudou esse rumo ocorreu quando ele tinha 13 anos. Em um episódio violento em sua escola, no meio de uma briga, Höss empurrou outro garoto escada abaixo, fazendo com que ele quebrasse o tornozelo na queda. Ele confessou sua culpa ao padre, mas não contou a ninguém em casa. Entretanto, no domingo, depois da missa, o pai de Höss bateu no filho e o puniu severamente pelo ato. O jovem Rudolf percebeu que o padre havia violado o sigilo da confissão. Segundo ele, aquele episódio foi suficiente para mudar seu destino. A verdade é que no ano seguinte seu pai morreu repentinamente e ele, mentindo sobre sua idade, alistou-se no exército alemão. A Primeira Guerra Mundial havia eclodido. A juventude não o impediu de se apresentar com coragem e receber vários prêmios. Ele serviu em regimentos estacionados na Palestina e no norte da África. Quando a notícia do armistício e da derrota alemã chegou àquelas terras distantes, ele e vários de seus companheiros decidiram não se resignar à captura pelos ingleses. Eles empreenderam um retorno improvável para casa, que levou vários meses, envolveu vários desvios. Eles passaram uma quantidade de tempo sem precedentes em a Romênia, por exemplo, e muitos perigos. Ele ainda não tinha 18 anos, mas Rudolf Höss já havia sofrido o suficiente. Em 1923, com um dos líderes de seu grupo, Heinrich Himmler, eles executaram um plano para assassinar um professor que, segundo eles, havia traído um combatente da resistência alemã. Höss era o braço executor, e a polícia descobriu sua autoria. Ele foi preso, julgado e considerado culpado de assassinato. Ele recebeu uma sentença de 10 anos de prisão, mas em 1928 ele se beneficiou de uma anistia geral. No início da década seguinte, ele se juntou ao Partido Nazista e, com sua determinação e obediência, ele ascendeu na hierarquia interna. Himmler, já muito próximo de Hitler, lembrava-se dos velhos tempos e valorizava sua lealdade. Em 1934, já membro ativo da SS, foi nomeado chefe de bloco no campo de Dachau. Isso significava que ele estava encarregado de um quartel com centenas de detidos. Ele permaneceu lá por 3 anos, até ser designado para Sachsenhausen. Foi uma promoção. Ele era o segundo na hierarquia do campo. Ele tinha poder de decisão e o exercia. Alguns anos depois, ele foi nomeado comandante de Auschwitz. A promoção foi rápida e ele estava determinado a não decepcionar seus superiores. No meio de sua frenética ascensão ao poder, ele conheceu Edwiges Hensel. Eles se casaram e tiveram 5 filhos: Klaus, Heidetraud, Inge, Brigitte, Hans, Jürgen e Annegret. Höss transformou Auschwitz em um gigantesco conglomerado de morte.
Ele disse que sua preocupação era garantir que o campo fosse eficiente e que as injustiças que ele testemunhou em outros não ocorressem. A verdade é que ele expandiu as instalações, aprofundou o trabalho escravo, foi isso que tornou Auschwitz eficaz, e rapidamente eliminou aqueles que eram inaptos para tal trabalho. Auschwitz foi dividido em 3 áreas principais: o campo de trabalho escravo, a seção administrativa e o campo de extermínio, onde qualquer um que entrasse era assassinado em poucas horas. Höss liderou a mais brutal fábrica de morte criada pelo homem. Daquele momento em diante, ele ficou conhecido como o Animal de Auschwitz. Em 1941, ele foi convocado de Berlim e informado confidencialmente que Hitler havia ordenado a solução final, o extermínio total dos judeus. O que ele fez foi tentar otimizar recursos para realizar isso, como matar mais pessoas no menor tempo possível. Então ele tentou métodos diferentes, dos tiroteios em massa ao gás Zyklon B, que foi introduzido por Höss. O uso deste gás foi ideia de um dos seus subordinados, Karl Fritz. Höss tomou a decisão de colocá-lo em prática e estava orgulhoso disso. Desde que as vítimas morreram nas câmaras de gás, a vida no campo mudou. Não precisávamos mais suportar os terríveis banhos de sangue causados pelas execuções, escreveu ele. No final de 1943, tudo mudou para ele. Os aliados estavam avançando, a Alemanha estava desmoronando e acusações sobre ele estavam se acumulando nas mesas dos líderes nazistas. Uma delas disse que engravidou uma das detidas, Eleonore Rhodes, e ao tomar conhecimento da situação designou-a para uma masmorra escura tão estreita que só era possível ficar ali parado. Algumas semanas depois, a mulher perdeu a gravidez. Várias dessas histórias e suspeitas de corrupção levaram à sua remoção do cargo. Ele foi designado para um cargo administrativo na gestão geral dos campos de concentração. Mas alguns meses depois de passada a tempestade de alguma disputa interna que o havia prejudicado, ele foi convocado novamente e novamente colocado no comando de Auschwitz. Uma tarefa especial e horripilante o aguardava. Ele teve que descarregar uma carga volumosa, porque era isso que as pessoas que chegavam ao seu depósito significavam para ele. Em tempo recorde, ele foi encarregado de exterminar 450 mil húngaros. A meticulosidade, eficiência e crueldade de Höss brilharam mais uma vez. Foi chamada de Operação Höss. O massacre foi tão grande que os enormes crematórios não foram suficientes. Mais uma vez, eles tiveram que empilhar corpos em valas comuns. Matar pessoas não era um problema. Conseguíamos eliminá-las a uma taxa de cerca de 2.000 por hora, mas a cremação era mais lenta e trabalhosa. Nunca conseguimos resolver esse problema. Ele também foi quem ordenou a Marcha da Morte. Diante da aproximação do exército soviético, ele ordenou a retirada a pé de dezenas de milhares de prisioneiros que já não tinham forças, não tinham nem abrigo e sofriam de uma série de doenças. Ele os expôs ao frio, à fome. Ele os condenou a uma morte certa e dolorosa. E aquele que cambaleou, que tropeçou e não conseguiu se levantar, mandou fuzilá-lo para que o exemplo se espalhasse. Enquanto isso, Höss estava pensando em como escapar. Ele sabia que se fosse pego, seu futuro seria ruim. Primeiro, ele se disfarçou de membro da marinha de seu país, depois de cidadão comum e, finalmente, de camponês. Ele conseguiu permanecer foragido por mais de um ano. Ele passou a acreditar que nunca mais o encontrariam. Ele se comunicava com sua família de vez em quando. Quando tudo estava mais calmo, ele ansiava por se reunir com sua esposa e 5 filhos. Ele sempre se orgulhou de ser um homem de família, de deixar os problemas do trabalho fora de casa, mesmo que sua casa fosse dentro do complexo de Auschwitz. Quando o espetáculo do que acontecia no trabalho me perturbava demais, eu não conseguia voltar para casa, para a minha família. Eu selava meu cavalo e, cavalgando, tentava me libertar da minha obsessão. Quando era invadido pelas lembranças dos incidentes ocorridos durante o extermínio, eu saía de casa porque não conseguia ficar cercado pela minha família. Explicou ele em suas memórias, tentando criar uma imagem na qual o assassino em massa coexistisse pacificamente com o chefe de família exemplar.
Certa tarde, uma patrulha aliada bateu na porta da casa de sua família. Ele perguntou sobre seu paradeiro. Nem sua esposa nem seus filhos responderam. Eles espancaram os filhos e ameaçaram entregá-los às autoridades soviéticas, que sem dúvida os enviariam para a Sibéria. A mãe decidiu proteger os filhos e contou-lhes o paradeiro do marido. Após sua prisão, ele foi levado como réu aos julgamentos de Nuremberg. Lá, ele colocou em ação suas táticas defensivas, as mesmas que usaria no julgamento contra ele. Ele estava apenas seguindo ordens de seus superiores. Ele não teve escolha a não ser fazê-lo. A certa altura, um dos procuradores disse que na sua O campo de concentração havia assassinado mais de 3,5 milhões de pessoas. Rudolf Höss o interrompeu, um tanto indignado, mas sem levantar a voz. Foram apenas 2,5 milhões, o resto morreu de doença ou fome, disse ele friamente, provocando arrepios em todos os presentes. Höss, que se protegia atrás da submissão aos seus superiores, da conformidade com o sistema legal vigente e da lealdade ao seu país, agia motivado por outras questões. Sua busca por poder, dinheiro e sucesso era maior do que qualquer outro estimulante. Essa ambição sem limites foi o que o impulsionou a ascender, independentemente das atrocidades cometidas ao longo do caminho. Ele foi enviado para a Polônia para julgamento. Lá, em Auschwitz, onde cometeu seus crimes, ele foi condenado à morte. Em 16 de abril de 1947, a sentença foi cumprida. A forca na qual ele foi enforcado havia sido construída alguns anos antes por suas ordens. Família perseguida, o destino da família e dos filhos da besta de Auschwitz. Após a morte de Rudolf, os Hösses decidiram não falar mais sobre o assunto, virar a página e começar uma nova vida. No entanto, eles tiveram que passar por situações difíceis como fome, roubo de carvão para aquecimento e simplesmente não ter sapatos. A partir de então, Hedwig, Klaus, Heidetraud, Inge, Brigitte, Hans-Jürgen e Annegret nunca mais foram os mesmos. Desde o início, cada um seguiu seu próprio caminho. Hedwig procurou reconstruir sua vida na Alemanha, onde se casou novamente e mais tarde se mudou para os Estados Unidos com seu novo marido. Existem poucos detalhes sobre o que aconteceu com ela, mas sabe-se que ela viveu discretamente em Washington até sua morte, embora não esteja claro com que idade ela morreu, pois algumas fontes indicam que ela tinha 81 anos, enquanto outras afirmam que ela poderia ter vivido até 90. Por sua vez, o filho mais velho dos Höss, Klaus, foi quem ajudou a sustentar a família até emigrar com sua esposa alemã Lisolé, apelidada de Lilo, para a Austrália. Klaus e Lilo permaneceram em Sydney, onde criaram sua única filha, Christine, embora mais tarde tenham se divorciado. Em meados da década de 1980, Klaus morreu de cirrose hepática causada pelo abuso excessivo de álcool. Os irmãos restantes da família Höss, Annegret, Hans, Jürgen e Heidetraud, parecem ter desaparecido da Terra. A única informação disponível sobre eles é que continuaram a viver na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, embora não esteja claro se ainda estão vivos. No entanto, os descendentes de Hans Jürgen fizeram seu nome. Acontece que seu filho, Rainer Höss, decidiu se tornar uma espécie de investigador e historiador amador para expor os crimes de seu avô. De fato, ele escreveu um livro sobre sua busca pela história da família e passou muitos anos dando palestras em vários locais culturais dedicados à memória do Holocausto, a ponto de ser adotado quando adulto por um sobrevivente de Auschwitz. No entanto, foi bastante controverso, já que alguns jornalistas o acusaram em diversas ocasiões. Oportunidades de usar seu sobrenome para ganhar dinheiro e obter benefícios. De fato, Rainer foi condenado criminalmente 13 vezes, geralmente em casos relacionados a fraude ou peculato, mais recentemente por fraude em agosto de 2020.
O filho mais velho de Hans-Jürgen, Kai Uwe, um pastor evangélico que até então se mantinha longe dos holofotes, confrontou o irmão dizendo que tudo o que ele faz é sensacionalista e falso. Além disso, ele pediu a Rainer que parasse de enganar as pessoas usando os nomes e as cinzas de milhões de vítimas do Holocausto. Finalmente, de todos os filhos de Ross, a mais significativa foi Inga Brigitte, que mudou seu nome simplesmente para Brigitte. Brigitte Ross, filha de Rudolf, que se tornou modelo e manteve contato com americanos famosos. Embora sua família tentasse seguir em frente, tentando não atrair atenção e não ser associada ao passado nazista, a sombra de Auschwitz era muito grande e pesava muito sobre a família Ross. Brigitte não aguentou mais a Alemanha e partiu para a Espanha. Ele acreditava que em uma nova terra teria mais chances de começar uma nova vida. E a menina estava certa. Em sua juventude, ela era uma mulher imponente. Inga Brigitte era alta, confiante, com um pescoço longo, um sorriso firme e olhos ansiosos. Sua figura lhe permitiu avançar rapidamente. Ele tinha 27 anos, mas parecia atemporal. Uma beleza alemã, gelada, sofisticada, intrigante. Um encontro casual não só a ajudou a encontrar direção em sua carreira, mas também lhe permitiu entrar em um mundo que a acolheria e ofereceria oportunidades de progresso e de deixar o passado para trás. Cristóbal Balenciaga, já um importante designer com grande impacto na moda, a encontrou em um evento e ficou imediatamente deslumbrado. Ele imediatamente lhe fez uma oferta para se juntar à sua marca como manequim, como as modelos eram chamadas naquela época. Balenciaga, um designer lendário na época, a legitimou com sua escolha. Ninguém pediu muitas explicações a Brigitte sobre seu passado. Na verdade, era melhor que ninguém soubesse. Quando alguém se interessava por sua orfandade e solidão, ela dizia que seu pai havia morrido na guerra. Ele omitiu alguns detalhes. De qualquer forma, a Espanha ainda estava sob o regime de Franco. Então, era uma espécie de zona acessível para ex-oficiais, funcionários públicos e outros nazistas que buscavam refúgio na Europa. Brigitte se tornou uma das favoritas do costureiro, que a chamava de minha pequena soldada alemã. Por meio de seu trabalho, ela conheceu atrizes de Hollywood, membros da nobreza, personalidades influentes, e Carmen Polo, esposa do ditador Francisco Franco. Depois de tanto sofrimento, ela estava novamente vivendo no luxo, como em sua casa nos arredores de Auschwitz. Ele deixou para trás a pobreza, a vida em fuga, os atrozes crimes paternos. Também seu sobrenome, em vez de Ross, era chamado Brigitte Hensel, usando o sobrenome de sua mãe. Ela não queria que ninguém a associasse ao Holocausto. Ela então conheceu um engenheiro americano nascido na Irlanda, que ocasionalmente trabalhava em Madrid. Eles se casaram e ela seguiu a carreira do marido: Irã, Vietnã, Líbano, Libéria e Grécia. Não foi difícil para ele sair das passarelas, ele não precisava mais de pseudônimos nem do sobrenome da mãe. Daí em diante, ela passaria a ter o sobrenome de casada. Eles formaram uma família nômade, tiveram 2 filhos e só se estabeleceram definitivamente em Washington em 1972. Por muito tempo, ela escondeu suas origens do marido. Quando ela confessou quem era seu pai, o homem foi compreensivo. Você foi apenas mais uma vítima, ele disse a ela, e eles concordaram em não falar mais sobre o assunto. Eles se separaram em 1983. Ela teve outros 2 casamentos e trabalhou na Saks Jandel, uma boutique de luxo, há mais de 3 décadas. Mais uma vez, os clientes eram exclusivos: Jackie Kennedy, Barbara Bush, Hillary Clinton. Certa vez, depois de uma festa, com os freios inibitórios afrouxados pelo álcool, ele confessou seu passado ao gerente de negócios. Na manhã seguinte, ele informou os donos da loja, um casal judeu-alemão que teve que fugir de sua terra natal após a Kristallnacht. Disseram a Brigitte que sua posição não estava em perigo e que ninguém era culpado pelos crimes dos pais. Ele trabalhou com eles por 35 anos. Brigitte escondeu sua história até ser diagnosticada com câncer, após completar 80 anos. Após o diagnóstico, ela decidiu receber Thomas Harding,
um jornalista e escritor americano que estava escrevendo o livro Hans e Rudolf, uma crônica de como seu tio-avô Hans Alexander, um capitão do exército dos Estados Unidos, havia capturado Hus em 1946. Harding seguiu Brigitte por anos, seguindo pistas falsas, mas sem desanimar. Até que um dia ele conseguiu o que parecia impossível. Encontre-a e faça-a falar. Lá, ela lhe contou sobre seus dias em Auschwitz, sua fuga, os anos de Balenciaga e sua vida posterior. Mas a condição era que ela não revelasse seu endereço ou seu nome de casada, para que ninguém pudesse associá-la ou sua família ao criminoso de guerra nazista. No entanto, naquela conversa, ele disse que seu pai parecia o melhor homem do mundo, sempre doce e gentil com aqueles ao seu redor. E ele até recorreu ao negacionismo ao tentar defender seu pai. Se houve tantos milhões de mortos, por que há tantos sobreviventes? Quando Harding a lembrou que seu próprio pai havia reconhecido 1 milhão de vítimas em Auschwitz, ela alegou que seus captores britânicos a torturaram para obter sua confissão. Brigitte caracterizou o pai como apenas mais um membro da SS, alguém forçado pelas circunstâncias a seguir ordens desconfortáveis, as quais não podia recusar porque, do contrário, sua família estaria em perigo. Se ele não fizesse o que mandavam, eles nos matariam, disse Brigitte. Sem, entretanto, isso nunca pôde ser provado por nenhum testemunho da época. De fato, Rudolf Höss era um homem ambicioso e oportunista. Sua busca frenética por poder, riqueza e conforto o levou a ascender rapidamente na hierarquia nazista. Ele fez o que tinha que fazer para continuar progredindo. Em Höss, como em outros líderes nazistas, há ambição e convicção, crueldade e premeditação. Suas ações nunca foram resultado da inércia. Se ele não matou ninguém com as próprias mãos, foi apenas porque tinha um batalhão de pessoas sob seu comando. Ele fez o que tinha que fazer para manter seu poder e privilégios. E se estivessem em perigo, ele teria feito o que fosse necessário sem qualquer escrúpulo. Ele era um carrasco e um criminoso. Eles o chamavam de o animal de Auschwitz. Brigitte afirmou, não sem razão, que era uma criança na época. Eu nunca soube de nada sobre o massacre e as atrocidades. Vi as chaminés, os quartéis e o arame farpado, mas nunca perguntei sobre eles. E se eu soubesse, o que teria mudado em 7 ou 10 anos? Zrenia, ele disse. A verdade é que os filhos não podem ser responsabilizados pelos atos dos pais, e não é incompreensível que, em algum momento, Brigitte quisesse defender a memória de Rudolf. Talvez não para a imprensa, mas para si mesma. Arthur Liebehenschel, o sucessor brutal de Rudolf Höss em Auschwitz. Arthur Liebehenschel, nascido em 1901 em Cracóvia, foi um oficial nazista que dirigiu o campo de concentração de Auschwitz em 1933, depois que Rudolf Höss deixou o cargo. Arthur Liebehenschel foi um SS Obersturmbannführer, correspondente ao posto de tenente-coronel. Ele se juntou à SS em 1934 como oficial ajudante no campo de concentração de Lichtenburg e, mais tarde, em 1936, foi transferido para Berlim para a diretoria do campo de concentração. Em 1942, foi criado o WVHA, o Escritório Central Econômico e Administrativo da SS, uma agência responsável por administrar finanças, sistemas de fornecimento e projetos comerciais para a Allgemeine, SS, o maior ramo da organização paramilitar de Himmler. No recém-formado grupo de escritório D para os campos de concentração, ele assumiu o comando do escritório central, escritório DMI. Em 1º de novembro de 1943, ele sucedeu Rudolf Höss em Auschwitz como comandante do campo central de Auschwitz. Liebehenschel iniciou uma nova fase na história de Auschwitz. Suas reformas foram implementadas primeiramente no Bloco 2, onde ficavam a polícia e os presos políticos. Ele suspendeu as seleções regulares com suas execuções subsequentes no bunker.
Não é que as execuções tenham sido interrompidas, mas que elas foram realizadas mais longe do campo central, nos crematórios de Birkenau. Ele deu ordem para desmontar as celas onde os presos só podiam ficar em pé, pois não havia espaço para sentar ou deitar, e onde os detentos eram mantidos até então como forma de punição. Ele concedeu uma anistia geral para o bunker e ordenou o desmantelamento do Muro Negro, como era conhecido o muro de execução no campo de extermínio. Ele também revogou a ordem de atirar nos presos em uma tentativa de fuga. A partir de então, todos os detidos capturados durante a fuga tiveram que ser transferidos para outro campo de concentração. Contudo, as seleções e o extermínio no campo continuaram. Em 1944, ele foi substituído e transferido para o campo de concentração de Lublin-Majdanek como comandante. Após a evacuação do campo em julho de 1944, ele foi transferido para Trieste, para o gabinete do Alto Führer Odilo, da SS e da polícia. Globoknik. Em 1947, Lieber Henschel foi condenado à morte pelo Supremo Tribunal Popular em Cracóvia, onde foi executado. Até então, pouco se sabia sobre sua família, já que o líder havia se separado da esposa e abandonado as filhas. Entretanto, várias décadas após os julgamentos dos oficiais nazistas, uma das filhas de Lieber Henschel se apresentou e decidiu contar sua história. Memória seletiva. Barbara Cherish, filha de Lieber Henschel, que tentou contar outra história. Barbara Cherish foi adotada após a Segunda Guerra Mundial por uma família americana e manteve a identidade de seu pai biológico em segredo por décadas. Aos 47 anos, Barbara Cherish se viu em uma encruzilhada. Os filhos já estavam crescidos, mas o casamento havia acabado. Sua querida irmã mais velha, que foi uma barriga de aluguel quando ela era jovem, faleceu recentemente. Seu mundo inteiro desabou e, de repente, um pensamento invadiu sua mente. Aquele era o momento de confrontar o segredo que ela havia escondido por tanto tempo. Esse segredo estava enterrado em uma gaveta no andar de cima. Era a fotografia de um homem cujo olhar, segundo Bárbara, era pensativo e triste. Um homem cuja existência ela nunca ousara admitir. Era o pai dela. A fotografia revelava a terrível verdade sobre ele. Na foto, Arthur Lieber Henschel está usando um chapéu militar, um chapéu que exibe claramente a insígnia da SS de Hitler e o crânio do pessoal do campo de concentração. O pai de Bárbara não era qualquer oficial da SS. Ele tinha um dos empregos mais terríveis que se possa imaginar. Era o comandante do campo de Auschwitz. Meu pai tinha um emprego terrível. Foi a primeira coisa que Bárbara, uma avó de 66 anos que mora em San Diego, Califórnia, costumava dizer quando começou a receber atenção da imprensa. Mas eu não podia continuar escondendo. Eu precisava descobrir quem e o que eu era, tanto para descobrir de onde eu vinha, quanto por qualquer outro motivo. Naquela época, Bárbara queria contar a verdade para seu filho e sua neta, bem como para si mesma. Sobre isso, ele declarou: "Não quero mais segredos em nossa família. Não importa quão terrível seja a verdade, eu queria que ela fosse conhecida." Bárbara, chamada Bärbel, quando nasceu na Alemanha nazista em 1943, começou sua busca naquela encruzilhada em 1988, após a morte de sua irmã. Foi o início de uma jornada que durou mais de 20 anos. O ponto final do processo foi a publicação de um livro detalhando todas as informações que ele conseguiu reunir sobre Lieber Henschel e sua vida. Bárbara, naquela época, não estava tentando exonerar um homem que havia desempenhado um papel tão central na solução final. Entretanto, ela não podia e não queria evitar ser filha daquele monstro. Se havia algo de bom para ver nele, ela, como esperado, queria descobrir. Ela destacou seus gestos menos terríveis, como quando ele foi colocado no comando de Auschwitz, o que libertou prisioneiros do infame Bloco II e acabou com as execuções no Muro Negro. Sobreviventes de Auschwitz, alguns dos quais Bárbara contatou e entrevistou, disseram a ela que seu pai, embora culpado de envolvimento nas atrocidades nazistas,
fez o que pôde para ajudar alguns dos prisioneiros. E Bárbara também afirma ter falado com Anneliese, a amante de Lieber Henschel, que se lembra de como ela voltava para casa chorando, depois de longos banhos e longas caminhadas. Nada disso, é claro, equivale a um perdão, e Bárbara sempre teve consciência de que provavelmente haveria críticas pelo que ela havia feito. Ela não estava procurando dar desculpas, mas sim dar pelo menos algum contexto ao que seu pai fez, embora tenha acabado sendo muito mais favorável do que os historiadores gostariam. No seu livro, você fala dele como um homem que amava a vida militar, que era um soldado de carreira, que talvez quisesse escapar do horror, mas não sabia como. Num trecho que causou muita polêmica e ofendeu muita gente, o senhor chegou a ousar comparar seu pai a Oskar Schindler, que salvou milhares de judeus da morte, algo que lhe rendeu, na melhor das hipóteses, o repúdio das famílias dos sobreviventes do Holocausto. O fascinante sobre Bárbara é que o homem que ela conseguiu tratar com a maior benevolência possível não era apenas um criminoso de guerra, mas também abandonou sua mãe, deixando-a sozinha para criar seus 4 filhos. Foi justamente esse abandono que causou o colapso nervoso de Gertrude. Lieber Henschel, após o que Bárbara foi adotada e enviada para os Estados Unidos com sua nova família. Então, o homem que ela tanto tenta amar é responsável não apenas por um sofrimento público incomensurável, mas também por uma imensa dor privada. No entanto, ela mencionou como era ser filha de um nazista após a derrota da Alemanha. Ela se lembra de um dia em que as malas de sua família foram roubadas em uma estação de trem, deixando ela, suas irmãs e sua mãe sem dinheiro, apenas com as roupas do corpo. O inverno seguinte foi tão frio que Brigitte, sua irmã mais velha, contraiu tuberculose. A certa altura, a família estava tão necessitada que ela e uma amiga ficaram sentadas na rua pedindo esmolas. Sua outra irmã, Antje, lembra por exemplo, como prisioneiros do campo de concentração de Sachsenhausen, onde seu pai havia trabalhado antes de Auschwitz, vieram à casa para construir uma estufa. Um dos prisioneiros costumava carregar Antje nos ombros, prometendo construir um teatro em sua casa um dia. A história de Gertrude, mãe de Bárbara, também é trágica. Depois de perder o marido para outra mulher, ela foi ridicularizada depois da guerra como esposa de um oficial da SS. Sua queda na instabilidade mental foi descrita em detalhes por Bárbara em seu livro, enquanto ela tentava entender por que sua mãe levou ela e Antje para uma caminhada de 2 semanas por campos e florestas, de sua casa na Alemanha até sua antiga casa de férias na Áustria. Na verdade, eles estavam sendo sequestrados pela mãe. Por fim, sua irmã mais velha, Brigitte, que tinha 16 anos na época, os localizou e resgatou Bärbel, que estava morrendo de fome. Brigitte e Bärbel foram acolhidas. Na verdade, Bárbara nunca mais viu sua mãe, e Gertrude morreu em 1966 em uma instituição mental após ser diagnosticada com esquizofrenia paranoica. Alguns anos depois de ser resgatada por Brigitte, Bárbara foi adotada pela irmã e pelo cunhado americanos do marido de Brigitte, dando a Bárbara um novo pai que lutou pelos aliados contra Hitler. Deixar a família para trás foi muito difícil, mas viajar de barco para os Estados Unidos e começar uma nova vida lá foi extremamente emocionante. Bárbara relembra: cada dia era uma nova aventura para mim. Lembro-me de chegar a Nova York e dirigir para o interior com os olhos seguindo a estrada com tanta curiosidade, imaginando uma nova vida se abrindo a cada esquina. Sentia falta da minha antiga família, é claro, mas recomeçar foi maravilhoso. Sua família americana se mudou primeiro para Nova York e depois para a Califórnia. Mas a nova mãe de Bárbara a alertou para nunca mencionar o passado de seu pai a ninguém nos Estados Unidos e, por 3 décadas, ela não contou a ninguém. Para Arthur Lieber Henschel também, a história termina em silêncio, quando foi enforcado por crimes de guerra em 1948. Ele estava preso há 3 anos e morreu sem saber o que havia acontecido com a família que havia abandonado.
Em seu julgamento, Lieberhenschel negou qualquer conhecimento do que estava acontecendo em Auschwitz, o que Bárbara disse ser inacreditável. Ele mentiu durante o interrogatório. Isso está bem claro, disse ele. Só podemos especular sobre por que ele mentiu e o quanto mentiu. Mas houve ocasiões em que ele parece ter ido a Berlim para tentar impedir os transportes. A verdade é que o quadro é complexo, mas está claro que ele sabia mais sobre o que estava acontecendo do que alegou no tribunal. Deve ser estranho sentir pena de um criminoso de guerra que, sem dúvida, perdeu os direitos que tirou de tantos outros seres humanos. Mas décadas depois, e do outro lado do mundo, sua filha mais nova ainda está triste, porque os últimos dias de seu pai devem ter sido solitários. Eu não sabia onde estávamos ou o que tinha acontecido conosco. Nós nem se ainda estivéssemos vivos. Em sua última carta à esposa, ele conta a ela o quão estranho é não haver notícias ou vestígios de suas filhas, e eu acho isso muito trágico. Embora ele tenha mantido a verdade em segredo, Bárbara mostrou que todos os aspectos de sua vida durante todos aqueles anos foram obscurecidos pelo passado nazista de seu pai. Sair das sombras e nomear essa história permitiu que ela encerrasse o capítulo. Certa vez, ela conta, teve um sonho em que duas mãos se estendiam do céu em sua direção. Estavam cobertas por longas luvas pretas, e ela ficou apavorada ao perceber que a procuravam. No entanto, no momento em que as mãos tocaram as suas, ela sentiu o que descreve como uma sensação avassaladora de amor e paz. Lieberhenschel pode ter sido um monstro, mas também era um pai, e sua filha nunca se esqueceu disso. Por um minuto de fama, Rolf Mucke, o atleta olímpico que causou a prisão de seu pai. Robert Karl Ludwig Mucke foi um capitão da SS, deputado de Rudolf Höss, comandante do campo de extermínio de Auschwitz e participante do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Filho de um funcionário dos Correios, Mucke concluiu o ensino médio na Realschule em Hamburgo, serviu no exército por 1 ano e depois entrou em uma empresa comercial como aprendiz. Em agosto de 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário para lutar na França, Rússia e Turquia, serviço no qual ganhou o posto de tenente. No final da guerra, em novembro de 1918, ele se juntou à Guarda do Báltico, uma força paramilitar de extrema-direita que buscava impedir a disseminação do bolchevismo no Ocidente. Em 1920, ele retornou a Hamburgo e se juntou novamente à comunidade mercantil. No mesmo ano, um tribunal o condenou a 8 meses de prisão e 2 anos de privação de direitos civis por mau uso de fundos confiscados de esquerdistas durante seu envolvimento na Guarda do Báltico. Mucke negou totalmente essas ações fraudulentas. Em 1931, ele fundou sua própria empresa para importar e exportar produtos, permanecendo como oficial da reserva, e foi promovido a primeiro-tenente. Devido a problemas legais, ele foi dispensado do exército. Mucke se juntou voluntariamente à SS em 8 de junho de 1941. No início de 1942, ele foi designado para o campo de extermínio de Auschwitz, onde lhe disseram que serviria em um grande campo de concentração com uma fazenda e que exigiria supervisão. Em maio de 1942, ele foi nomeado representante da SS para Rudolf Höss, o comandante do campo, e seu escritório ficava próximo à câmara de gás e ao crematório experimental de Auschwitz-Entermery. Em março de 1943, ele foi preso pela SS por criticar um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, mas logo foi libertado e as acusações foram retiradas. Ele retornou a Hamburgo, onde permaneceu até que os aliados começaram a bombardear a cidade. Ele se ofereceu para o comando SS no Mar do Norte. No início de 1944, ele foi transferido para a Escola de Engenharia da SS em Praga. Enquanto estava lá, Mucke ficou gravemente doente e recebeu alta, retornando a Hamburgo, onde permaneceu até os nazistas capitularem em maio de 1945.
Entre 8 de junho de 1945 e 28 de março de 1948, ele foi internado em vários campos de prisioneiros de guerra como Iserbrück, Neumünster, Eselheide, Paderborn, bem como no campo de prisioneiros de guerra de Fischbeck e no campo de prisioneiros de guerra de Neuengamme. Após sua libertação dos aliados, ele foi preso por um tribunal de desnazificação de Hamburgo, que o condenou a 18 meses de prisão por seu envolvimento em Auschwitz. No entanto, a sentença foi revisada e o status de Mucha foi rebaixado para o nível 5º, o que o deixou livre e permitiu que ele retornasse ao trabalho por tempo indeterminado. Mucha era casado e tinha 2 filhos e uma filha. O filho mais velho morreu como soldado na Segunda Guerra Mundial, no entanto. Após esse período de prisão, Mucha refundou sua empresa de importação e exportação, e seu filho, Rolf, tornou-se um atleta olímpico. Jovem, dedicou-se à marinha. Ao contrário do irmão mais velho que morreu na guerra, Rolf dedicou-se aos esportes em diversas categorias de vela. Em 1943, ele se tornou campeão alemão juvenil na categoria pirata. Nas Olimpíadas de Verão de 1956, em Melbourne, ele terminou em 6º no teste Sharpe. Em 1956 e 1957, foi campeão mundial de voo holandês. No entanto, o momento mais marcante de sua vida viria em 1960, quando Rolf Mucha e seu compatriota alemão Ingo von Bredel ganharam sua medalha na categoria voador holandês, uma competição de veleiros para 2 pessoas, pistas esportivas. Na Alemanha, alguém notou seu sobrenome em comum, o que é raro. Na verdade, naquela época, apenas 10 pessoas com o sobrenome Mucha apareciam nas listas telefônicas alemãs. E aí surgiu a pergunta: seria possível que Rolf fosse parente de Robert Mucha, o segundo em comando do campo de concentração de Auschwitz em 1942 e 1943? A breve aparição de Rolf Mucha na cena romana levou um promotor de Frankfurt a rastrear seu pai, Robert, que, como mencionado, havia se tornado um empresário que vivia em Hamburgo. O processo judicial de 1963 a 1965 contra Robert Mucha e outros, conhecido como o primeiro julgamento de Auschwitz em Frankfurt, mudou a perspectiva dos alemães ocidentais sobre o passado nazista. No início de 1964, o Ministério Público conseguiu obter várias ordens de compra da IG Farben, assinadas por Mucha, onde ele solicitava que vários lotes do pesticida Zyklon B fossem enviados ao campo para realizar ações especiais, que era o codinome para os extermínios. A partir desse momento, Mucha foi preso e colocado à disposição do tribunal. Durante o julgamento, Mucha negou qualquer conhecimento do extermínio de judeus e ciganos, bem como assim como nas câmaras de gás. As evidências de compras de pesticidas e manutenção do crematório assinadas por ele foram conclusivas na demonstração de sua responsabilidade, sobre a qual ele permaneceu em silêncio. Após 183 dias de audiências entre 19 e 20 de agosto de 1965, o veredito foi anunciado. Mucha foi acusado de cumplicidade no assassinato de pelo menos 750 pessoas, em 4 ocasiões distintas, e condenado a 14 anos de prisão. Mucha foi enviado para a prisão de Kassel, onde tentou suicídio em vão. Em 1968, ele ficou gravemente doente e finalmente morreu em abril de 1969, ainda na prisão. Assim, o triunfo de seu filho selou um destino terrível para Robert Mucha. Por sua vez, Rolf se afastou dos esportes, tanto por causa do sobrenome quanto da idade, e decidiu assumir a empresa importadora que seu pai havia fundado depois da Segunda Guerra Mundial. Rolf dirigiu a empresa até se aposentar e finalmente faleceu aos 82 anos, deixando família na Alemanha, com um perfil completamente afastado da vida política ou social. Anfried Eberl, o brutal médico nazista que praticou eutanásia. Irmfried Georg Rolf Eberl,
foi um médico germano-austríaco que entre 1940 e 1942 atuou como diretor médico dos campos de extermínio de Brandemburgo e Bernburgo, como parte da Operação T4, e mais tarde, no verão de 1942, como primeiro diretor do campo de extermínio de Treblinka, como parte da Operação Reinhardt. Quando jovem, Eberl decidiu estudar medicina e, em fevereiro de 1935, recebeu seu doutorado. Depois de deixar a universidade, ele trabalhou como médico assistente no hospital da Fundação Rudolf, em Viena, e no sanatório pulmonar Grimmenstein. Sua filiação ao Partido Nazista em 1935 o impediu de encontrar emprego permanente na Áustria. Então ele partiu para a Alemanha em 1936. Depois de vários cargos temporários em organizações como o Instituto Alemão de Higiene em Dresden, o Escritório de Bem-Estar Público em Dessau, o Sanatório Pulmonar em Berlim, Lichtenrade e o Escritório de Resgate da cidade de Berlim, Eberl mudou-se para o Escritório Central de Saúde em Berlim como pesquisador científico, onde encontrou emprego de longo prazo. Após se separar de sua companheira e noiva de longa data, Amy Begus, Eberl se casou com Ruth Rehm, chefe de departamento do escritório feminino da Frente Trabalhista Alemã, e Gau Frauenwalterin, da organização estrangeira DAF do Partido Nacional Socialista, em 23 de junho de 1937 em Bregenz. Em janeiro de 1940, ele e outros médicos foram chamados para participar da Operação Action T4, um programa secreto para exterminar doentes mentais e deficientes por meio do que era conhecido como eutanásia assistida. Durante esse período, eles participaram do primeiro teste de gaseificação de pacientes no sanatório de Brandemburgo. Em 1º de fevereiro de 1940, Eberl recebeu uma posição oficial na Fundação de Caridade para a Assistência Institucional, a empresa de fachada que encobriu as ações sinistras da organização T4 e iniciou seu serviço como chefe do Centro de Extermínio Nazista em Brandemburgo. Lá, na medida em que esteve presente, ele próprio realizou todos os gaseamentos. O calendário de bolso sobrevivente mostra que ele gaseou pacientes judeus pela primeira vez em 10 de julho. Em novembro de 1940, após a dissolução da instituição de Brandemburgo, ele assumiu a gestão do novo campo de extermínio nazista em Bernburg e mudou-se para lá com a equipe da instituição de Brandemburgo. Lá, Eberl escreveu um compêndio para médicos sobre a suposta eutanásia nazista, com 61 relatórios de amostra de causas naturais de morte que eram tão confiáveis quanto possível. Como parte da organização Tod, Eberl foi enviado em janeiro de 1942 como médico de hospital para Minsk, na Frente Oriental, responsável pelo cuidado e transporte dos feridos para hospitais da retaguarda. Após esta missão, ele trabalhou para a Operação Reinhardt, o plano secreto nazista na Segunda Guerra Mundial para exterminar judeus poloneses no território do governo geral da Polônia ocupada. Em 24 de abril de 1942, ele estava no campo de extermínio de Sobibor, já concluído, mas ainda não inaugurado, quando o primeiro teste de gaseamento foi realizado. No máximo, em junho de 1942, ele estava na sede da SS e da polícia em Varsóvia, responsável pelas necessidades materiais do novo campo de extermínio de Treblinka. Em 22 de julho de 1942, começou a liquidação do gueto de Varsóvia. No dia seguinte, as primeiras vítimas judias de Varsóvia chegaram a Treblinka. No final de agosto de 1942, a máquina de extermínio de Treblinka entrou em colapso. Milhares de corpos estavam espalhados pela área do campo e a equipe do campo não podia mais enterrá-los em valas comuns. Seus superiores, Odilo Globoknik, que estava encarregado de executar a Operação Reinhardt no governo geral, e Christian Wirth, inspetor dos campos de extermínio que compareceu ao local,
responsabilizaram Eberl pelas condições prevalecentes no campo. Isto foi seguido por uma suspensão do serviço e seu posto foi assumido pelo diretor do campo, Franz Stangl, que havia sido chamado de volta de Sobibor. Eberl posteriormente retornou a Bernburg para trabalhar, embora suas atividades após a dissolução desta instituição no final de julho de 1943 até 1945 sejam desconhecidas. Ele teria sido convocado para a Wehrmacht em 31 de janeiro de 1944 e treinado no Batalhão de Treinamento e Substituição de Granadeiros 203 em Berlim-Spandau. Entretanto, evidências documentais mostram uma autorização do Escritório Central do Partido Popular Alemão datada de 1º de junho de 1944 para comprar moeda estrangeira e realizar uma viagem de negócios em nome do governo do Reich para a Eslováquia em julho de 1944. A primeira esposa, Ruth, morreu em 30 de julho de 1944 em Marienbad. Finalmente, em janeiro de 1945, Eberl se juntou ao 92º Regimento de Treinamento Panzergrenadier em Luxemburgo, como médico, e foi feito prisioneiro pelos americanos depois de 3 meses. No campo de prisioneiros de guerra de Dittersheim, ele serviu no Departamento de Tuberculose. Em 6 de julho de 1945, Eberl foi libertado do cativeiro. Posteriormente, sem um tostão, estabeleceu-se como médico em Blaubeuren, na Suábia, com os seus sogros, onde inicialmente pôde exercer a profissão sem interrupção e casou-se pela segunda vez em outubro de 1946. A sua segunda esposa, Gerda Friederike Eberl, nascida Poppendiek, deu à luz um filho, Imo Eberl, 12 de maio de 1947. No verão de 1947, o Ministério Público de Stuttgart foi alertado pelas autoridades militares americanas sobre um médico estacionado em Blaubeuren com o nome do antigo diretor da instituição de eutanásia de Bernburg. O interrogatório de Eberl pelas autoridades americanas e alemãs não produziu nenhum esclarecimento. Após entrar em contato com o gabinete do promotor em Bernburg, ocupada pelos soviéticos, eles solicitaram a prisão de Eberl em 30 de dezembro de 1947. Ele foi levado sob custódia pelo governo militar americano. Contudo, não foi possível esclarecer sua identidade. Em 17 de janeiro de 1948, Eberl foi identificado pela ex-enfermeira de Bernburg, Erna Schwarz, em uma foto policial. Mais tarde, outra enfermeira, que havia trabalhado anteriormente na instituição de eutanásia de Grafenegg, também reconheceu Eberl em uma fotografia apresentada a ela durante um interrogatório no Departamento de Polícia Criminal do estado de Tübingen em 9 de fevereiro de 1948. Finalmente, antes de ser levado a julgamento, Eberl decidiu tirar a própria vida em 16 de fevereiro de 1948, enforcando-se em sua cela na prisão de Ulm. Naquela época, as autoridades investigadoras ainda não sabiam a verdadeira identidade do falecido preso preventivamente. Imo Eberl, o estudioso que nunca se envolveu na história de sua família. Imo Eberl, nascido em 1947, é o segundo filho do praticante de eutanásia e primeiro comandante do campo de extermínio de Treblinka, Irmfried Eberl, e sua segunda esposa, Gerda Friederike Eberl, née Poppendick. Claro, Imo nunca conheceu seu pai, pois ele tirou a própria vida um ano depois do nascimento do menino, então não houve contato. Isso lhe permitiu viver uma vida longe de qualquer ligação com o nazismo, e o jovem Imo cresceu e se tornou um acadêmico altamente respeitado em sua cidade. Imo Eberl se formou na escola Urspring, em Scheuklingen-Urspring, em 1967, e estudou História, Estudos Alemães e Direito na Universidade de Tübingen até 1973, com Direito Canônico como disciplina secundária. Em 1972,
Ele recebeu o título de Magister Artium e passou no exame estadual. Em 1976, obteve o seu doutoramento com a dissertação sobre a história do mosteiro beneditino de Urspring, localizado perto da cidade de Schöllklingen. De 1973 a 1974, foi chefe do 3º Departamento Presidencial da Administração Central da Universidade de Tübingen. Entre 1974 e 1987, foi assistente de pesquisa no Seminário Histórico do Departamento de História Medieval. Em 1986, ele concluiu sua habilitação nesta universidade e se tornou professor particular na Faculdade de História. Sua pesquisa sempre se concentrou na história de mosteiros e ordens no final da Idade Média e na história regional. O curioso é que, apesar de ser um historiador respeitado, ele nunca decidiu se envolver com a história moderna da Alemanha, o nazismo ou o Holocausto. Entre 1987 e 1989, atuou como diretor-geral do Instituto Danúbio Suábio de História e Estudos Regionais, uma agência do Ministério do Interior de Baden-Württemberg. Em 1989, foi nomeado conselheiro de Arquivo Municipal e diretor do Arquivo Municipal do Grande Distrito de Ellwangen, cargo que ocupou até se aposentar em 2015. A vida privada de Eberl é completamente desconhecida, exceto que ele é casado com uma professora e tem um filho. No entanto, Imo nunca quis falar sobre o que pensava sobre o nazismo ou sobre seu pai. É provável que, por nunca tê-lo conhecido, tudo lhe parecesse extremamente estranho, mas devido às suas extensas qualificações e prestígio acadêmico na Alemanha, muitos jornalistas tentaram entrevistá-lo, mas sem sucesso. O apelo de um filho, Uwe Kohler, o filho da puta de Buchenwald, que pediu perdão à sua mãe. Por fim, encerraremos esta lista com um homem que, em meados da década de 1970, queria limpar o nome de sua mãe. Uwe Kohler nasceu em 1947 no hospital da prisão de Landsberg, enquanto sua mãe, a brutal Ilse Koch, aguardava julgamento por crimes contra a humanidade. Koch era uma criminosa de guerra condenada, viúva de um comandante de campo de concentração, Karl Koch, e conhecida depois da Segunda Guerra Mundial como a Cadela de Buchenwald. Uwe Kohler, que usava o nome de solteira de sua mãe, nasceu no hospital anexo à prisão de Landsberg, onde sua mãe aguardava julgamento em um tribunal americano. Uwe não é filho de Karl Otto Koch, que foi executado pelos alemães em 1945, mas seu pai também era um prisioneiro alemão capturado pelos aliados. Após o nascimento, a criança foi quase imediatamente levada para um lar adotivo na Baviera e cresceu em vários lares adotivos, sem saber a identidade de seus pais. Aos 8 anos, em 1955, ele viu o nome de sua mãe na certidão de nascimento dela e o registrou em sua memória. 11 anos depois, ele viu uma manchete: "Sem perdão para você, Koch", no Fränkische Landeszeitung, um jornal regional de Ansbach, onde Uwe estudava na época era. Naquele momento, ocorreu-lhe que ela poderia ser sua mãe, fato que ele imediatamente confirmou com seu tutor nomeado pelo Estado. O jovem alto e forte conheceu sua mãe no último ano de vida dela, quando tinha 19 anos, e apenas por circunstâncias mais ou menos acidentais. No Natal de 1966, ele foi, segundo ele, com uma sensação de arrepios para a prisão da Baviera, onde sua mãe cumpria uma pena de prisão perpétua imposta pelo Tribunal Estadual da Baviera em 1950. Eles tiveram o que ele descreveu como um reencontro alegre, e ele continuou a visitá-la sempre que as regras permitiam, o que era cerca de uma vez por mês, até que ela se enforcou em 1º de setembro de 1967, 3 semanas antes de seu 61º aniversário, após 22 anos de prisão. O caso de Ilse Koch foi realmente único, e é por isso que demorou tanto para sua sentença ser cumprida.
A cadela de Buchenwald foi denunciada aos nazistas e mais tarde aos aliados por maus tratos, assassinatos e torturas de prisioneiros judeus no campo de concentração de Buchenwald, o que levou a várias investigações contra ela e seu marido antes do fim da guerra. Em 1944, após 16 meses de prisões investigativas, um tribunal especial da SS retirou as acusações contra Ilse por causar as mortes de prisioneiros de Buchenwald, já que ela era simplesmente a esposa do comandante e não ocupava nenhum cargo administrativo lá. Entretanto, seu marido foi considerado culpado e baleado. Em 1947, após o fim da guerra, um tribunal militar do EUA condenou a Sra. Koch por espancar, torturar e executar prisioneiros em Buchenwald, além de participar da seleção de outros prisioneiros para serem executados ou gaseados. Durante investigações no campo de extermínio e no complexo onde os Koch viviam, os aliados encontraram lâmpadas e artefatos feitos da pele de vítimas do Holocausto. A partir disso, começaram a surgir versões que implicavam Ilse como uma mulher completamente pervertida que realizava orgias, forçava prisioneiros a participar e pedia que os tatuados fossem esfolados para criar esses artefatos com sua pele. Apesar do depoimento, um ano depois, um conselho de revisão convocado pelo governador militar dos Estados Unidos, General Lucius D. Clay, concluiu que a maioria das evidências contra ele eram boatos e reduziu sua sentença de prisão perpétua com trabalhos forçados para 4 anos, de prisioneiros de Buchenwald. Nenhum dos 3 tribunais conseguiu estabelecer qualquer conexão entre a Sra. Koch e as peles tatuadas de Buchenwald, usadas para fazer abajures e outros itens. Mas quando ela foi julgada pela 3ª vez, nem mesmo evidências contundentes conseguiram livrá-la da acusação de que ela ordenou que prisioneiros fossem mortos e esfolados porque gostava de suas tatuagens. O Dr. Morgan, que testemunhou contra ele em todos os 3 julgamentos, afirma hoje que praticamente os mesmos argumentos foram apresentados. Evidências contra ele em cada uma delas. Em uma entrevista por telefone em seu escritório de advocacia em Frankfurt, ele alegou que as acusações relacionadas às peles tatuadas eram baseadas em puro boato. Tomando isso como referência, Uwe Kohler tentou esboçar uma defesa post-mortem de sua mãe. Em 1971, Kohler pediu uma entrevista ao jornal americano The New York Times, onde argumentou que Ilse Koch havia sido tratada injustamente porque os 3 tribunais que a julgaram não conseguiram reunir evidências que estabelecessem que ela havia cometido crimes graves. Durante a conversa, ele mencionou o breve relacionamento que teve com sua mãe. "Eu sempre evitei falar com ela sobre a guerra", ele lembrou. Ela sempre negou sua culpa e disse ter sido vítima de difamação, mentiras e perjúrio. Nunca mais falei com ela porque isso a magoou. Eu queria que minha mãe tivesse esperança de sair e, em segundo lugar, que depois de 2 décadas na prisão, ela tivesse outras ideias. Após a morte de sua mãe, Uwe tentou que a Suprema Corte da Alemanha Ocidental revisasse o caso e a reabilitasse póstumamente, reduzindo a pena de prisão perpétua imposta em 1950. Mas ele não tinha as ferramentas legais para fazer isso. Por essa razão, ele tentou promover uma espécie de reabilitação por meio da imprensa, limpando o nome de Ilse Koch. Contudo, ele tinha suas dúvidas. "Não consigo imaginar como era a guerra naquela época", continuou ele. "Nem estou convencida de que ele era inocente. Mas sinto que ele simplesmente entrou no mundo dos campos de concentração como tantos outros, sem poder fazer nada a respeito. De qualquer forma, ela não nega todas as acusações que sua mãe enfrentou, mas reconhece a reputação que ganhou como viciada em sexo e pervertida. Ela não era um anjo inocente. Era uma vadia que montava cavalos com suas roupas íntimas, sensuais na frente dos prisioneiros e, como punição, registrava o número de pessoas que a olhavam. Ela se deitava em seu jardim na frente dos prisioneiros, mas ela não tinha nada a ver com o negócio de abajures
e não merecia uma punição tão drástica. Ela era vítima de histórias de terror. Uwe Kohler não estava pedindo misericórdia para sua mãe, mas queria deixar claro um ponto de vista diferente. Quando questionada pelo The New York Times sobre o motivo de querer que publicassem a entrevista, Kohler respondeu: "Acho que já que os americanos a condenaram à prisão perpétua e depois reduziram sua sentença para 4 anos, os leitores americanos deveriam conhecer o lado dela da história." Depois disso, Kohler permaneceu em silêncio. Sabe-se que ele se dedicou ao mundo dos negócios, mas não voltou a falar publicamente sobre a mãe, nem defendeu o legado da cadela de Buchenwald.